Olá, seja bem-vindo ao Juliana Talks, um podcast onde vamos falar de negócios, empreendedorismo, arquitetura e claro que nós trouxemos convidadas aqui ilustres para justamente falar o que tem de melhor nesse mundo e compartilhar as vivências e experiências dessas lindas mulheres. E hoje, claro que pensando nessas mulheres incríveis que vão fazer parte do nosso podcast, eu pensei como uma boa arquiteta, pensa nos detalhes, eu pensei em poltronas com a personalidade aqui de cada uma. Quem é a nossa patrocinadora do podcast é a Nandi Cortinas e Decor. E eu pensei em vários detalhes. Uma poltrona, todas elas com a mesma cor, mas com personalidades únicas para cada uma. E claro que hoje o tema para iniciar esse podcast é o mês da mulher, o mês de março. E hoje eu trouxe pessoas aqui para justamente empoderar, trazendo mulheres que tenham várias vivências diferentes umas das outras e que eu pude ter a honra de conhecê-las um pouquinho mais através da arquitetura. Porque como o tema aqui é negócios, vivências e personalidades únicas, cada uma com a sua personalidade hoje vai trazer um pouquinho aí da sua história, da sua vivência aqui para o Juliana Love Talks. E hoje eu estou aqui com a Day Titon, que é empreendedora, uma das fundadoras também da Bali, está aqui com a gente. Temos a Maísa, dermatologista, onde fizemos uma clínica incrível com a Dermon. Hoje nós temos também a Letícia Guimarães, CEO do Guimarães Materiais de Limpezas. Todas elas têm histórias incríveis para contar aqui para nós. E claro que pensando em histórias, nós temos muitas histórias juntas, né? Somos mulheres jovens, mulheres com vários afazeres diferentes, né? E eu vou começar aqui com a Day, que é a minha amiga, cliente, né? Para falar um pouquinho de como é que foi, Day, o início da tua carreira como mulher e principalmente numa posição de liderança, né? Hoje a Bali é uma das empresas mais conhecidas do Brasil e ela é tubaronense, né? A Bali Energéticos e a Bebidas Grace, né? E me conta um pouquinho, como é que foi trazer hoje uma mulher tão jovem numa posição de liderança que está sempre viajando pelo mundo, viajando pelo Brasil todo e está conciliando tudo isso? Como é que foi o comecinho ali dessa carreira, Day? Como é que foi essa mudança para ti? Sim, meu pai é um dos fundadores da Bali, né? E a gente fundou a empresa há 25 anos atrás. Eu já tinha 15 anos na época, então já comecei juntamente com ele. E é claro que acho que hoje o que faz da Daiane uma mulher de negócios é toda a experiência que eu tive ao longo dos anos e de viver cada etapa da empresa, né? Porque eu já trabalhei na produção, já trabalhei no escritório, na administrativa, na de recepcionista, na logística. Então, assim, participei de todas as áreas da empresa, o que, claro, me deu conhecimento, né, para hoje estar onde eu estou. É claro que também hoje eu vejo que a gente tem, ao longo do tempo, que se posicionar, né, e entregar o nosso máximo para ter reconhecimento. Né? Não é só como fundadora ou filha, né, Porque eu vejo a Day, a gente tem assim, é muito engraçado que quando a gente está definindo ali os projetos, ela tá sempre ligada na apresentação, mas ela tá no telefone respondendo 1000 pessoas. Como é que tu consegue dar conta, que eu tenho certeza que muitas aqui estão pensando, como é que uma mulher, eu nunca vi ela, toda a vida tá produzida, arrumada, toda a vida ela tá no shape, com duas meninas, que é a coisa mais linda, que é as minhas parceiras de natação, porque a gente faz natação no mesmo horário, as Marias, né? Como é que, eu tenho certeza que muitas mulheres estão imaginando e pensando como é conciliar essa vida de uma empresária que está sempre em todos os lugares, em vários lugares do Brasil, numa semana, e com a família, marido, casa. Como é que é isso, Day? Sim, é bem desafiador, mas eu sempre falo com quem me pergunta, porque essa pergunta me fazem todos os dias, aliás, que a gente tem que entregar o melhor que a gente pode naquilo que a gente estiver fazendo naquele dia, naquele momento, né? Se eu estou aqui hoje com vocês, eu vou entregar o meu melhor aqui agora, né? A gente tem que esquecer lá fora. E assim, no meu dia a dia, assim, quando eu estou no trabalho, eu entrego o meu melhor ali. Quando eu estou com as minhas filhas, o meu melhor ali com elas. E eu procuro, claro, que é desafiador, porque tem duas crianças pequenas e também tu quer que elas cresçam, né?
com muita sabedoria, estando com a família, o amor sempre muito envolvido. Então, eu crio muitas rotinas, deixo tudo muito sempre organizado, né? Tudo isso, para que eu tenha sucesso em todas as áreas da vida. Porque a gente não vai ser feliz, né? Tendo um lado profissional bom, mas em casa não estar bem. Então, eu não me permito muito assim, eu sempre busco isso, sabe? Tu sabe que tem uma coisa que eu procuro sempre, até hoje de manhã, antes de ir para minhas atividades, né, da pernoca, né, da minha pernoca, que eu digo que a pernoca é um filho, sabe? Dá trabalho igual um filho, essa perna. Mas está aqui crescendo, se evoluindo cada vez melhor. Mas uma das coisas que eu gosto muito de estar compartilhando, e até compartilhei hoje de manhã nas minhas mídias sociais, é o seguinte: o poder que a gente tem é do agora. O passado já passou, o futuro a gente não viveu. Então, se a gente está sempre pensando no futuro, a gente deixa de realizar ou realmente viver intensamente o presente, né? Parece muito fácil parece muito fácil quando a gente fala, né? Mas eu confesso para vocês que eu fiz esse exercício ontem à noite, antes de dormir. Eu fiquei pensando assim, agora eu vou dormir bem calmamente, eu vou pensar no meu sono. E não pensei mais em trabalho, não pensei em nada, porque eu acho que quando a gente... pelo menos, a minha cabeça é mega acelerada, né? Vai e não sai do lugar. Mas, gente, então, uma das coisas que eu queria até compartilhar também aqui, essas mulheres, cada uma tem a sua profissão muito distinta, né? A Maísa é uma médica, e geralmente médicos, né, eles são muito práticos, né? Porque a Maísa é uma pessoa muito prática. Ô, Maísa, como é que foi? Quando que surgiu a ideia de você montar a Clínica Dermon? Qual foi o momento assim que despertou na tua vida assim, agora eu vou empreender e eu quero mudar a minha forma de não de que tu vai mudar a tua forma de trabalho, né? Tu continua médico, mas agora médica e empresária. Então, nós médicos, nós temos basicamente duas escolhas. Hoje a gente tem uma especialidade que a gente vai trabalhar e depender de um hospital, de uma clínica, né? Ou a gente vai ter o nosso próprio negócio, como a minha especialidade é dermatologia, eu não dependo de um hospital, eu não realizo cirurgias, então eu dependo de uma clínica para trabalhar. E para mim sempre foi, como a Juliana me conhece, eu sou uma pessoa exigente. Mas muito prática, eu gosto muito das coisas do meu jeito, bem então resolvida, assim, eu né? sempre vi desde o início que eu precisaria ter um negócio que fosse meu. Porque eu gosto das coisas do meu jeito e do meu jeito de fazer e de agir. E, assim, trabalhando em outras clínicas, a gente sempre tem essa vivência, né? Se fosse meu, eu faria desse jeito. Se fosse a minha clínica, seria assim, dessa forma. Então, a gente sempre vai sonhando. E eu sempre tive essa vontade. Então, elaborei essa clínica, né? Pensei, olha, seria muito bom fazer uma clínica assim. E a Clínica Dermon, gente, ficou um arraso, tá? Eu conheço a arquiteta. Ela é bem arrasou. legal. Olha, é uma clínica que... Modesta parte, ela é bem legal. Realmente... Ficou demais, Em né? Santa Catarina, não conheço, assim. Ficou uma clínica não é super porque é inovadora, minha, né? mas ficou maravilhosa. Então, E como é que é conciliar essa vida de médica e empresária hoje com a Clínica Dermon? Como é que tu consegue conciliar hoje isso? Então, a gente, sendo médica, né, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar trabalhando, né, diferente de outras profissões, porque as outras empresárias podem delegar as funções para os funcionários, né? Eu, como sou médica, eu tenho que estar ali atendendo para o negócio funcionar. Então, eu atendo nos intervalos, eu sou RH, eu sou financeiro, e daí eu vejo uma sujeirinha, eu já vou lá e limpo. A gente tem que estar sempre assim, porque quando o negócio é da gente, a gente trata como se fosse um filho, né? Então, a gente quer que cresça, e daí nas horinhas vagas vai lá, dá uma publicada no Instagram e faz um marketing. Então, a gente tem que ser tudo. Tem que ser a idealizadora, tem que ser o financeiro, tem que ser o RH, tem que ser o marketing, tudo depende da gente. E ninguém nunca vai fazer esse trabalho por ti. Tu pode contratar vários funcionários, sempre a tua mente, assim, a tua personalidade e as tuas ideias que vão levar aquele negócio para frente. Menina, eu já fiz tanta faxina na minha vida que tu não tens noção. Uma delas a gente tava tirando até cola antes, na inauguração da Clínica Dermon, tava lá nós ali, ó. As unhas, assim, geralmente na inauguração dos clientes, eu nunca tenho as unhas bem feitas, tá? Porque eu tô ali, a gente tá ali, ó. Viu que vira e mexe, tem que botar a mão na massa, né? Esse capricho que ela falou mesmo que Sim. tem, com aquilo que, né, que ela idealizou e tudo mais. E eu também vou nos mercados hoje, eu faço questão de limpar uma garrafa que eu vejo suja. Tá com pó. Qualquer coisa poeirada, É uma visão que a gente tem como dono do lugar, da marca, né?
que eu acho que talvez o funcionário não tenha, porque como a Juliana deu uma plaquinha para mim, para as minhas sócias, né? Que somos eu, a doutora Marina Michels e a doutora Mirella Dalbó, as sócias da clínica, que tudo aqui já foi um sonho. Então, realmente, tudo lá já foi um sonho. Aquela frase é forte, né? É forte. E daí, assim, a gente, frase. Como já foi um sonho, eu até me emociono. É isso aí, amiga. A Juliana me deu essa plaquinha, eu me matei chorando, né? Porque como a gente sonhou muito por aquilo, então a gente tem um olhar diferente que as outras pessoas não têm. Então, eu acho que realmente o olhar do empresário, do dono, ele é essencial. Assim, não dá para a gente deixar jogado, né? E não dá para a gente delegar. Às vezes a gente tem que estar ali todo dia. Todo dia, né? Sim. Letícia. E acaba inspirando também os profissionais depois que trabalham. Sim, e verdade. A Letícia, confesso para vocês, quando eu conheci a Letícia, assim, gente, como assim? Uma mulher tão nova, com tantos talentos, com tantas responsabilidades. Letícia, me fala uma coisa. Como é que foi, assim, esse posicionamento? Porque eu tenho certeza que, para ti, numa posição de liderança, né, sempre é um desafio a gente estar no meio de tantos empresários, ou até no meio da própria equipe, né, dos colaboradores. E como é que foi esse início para ti, quando assim, virou a chefe? Peraí, agora a Letícia, CEO, vai ter que botar um negócio aí para as mudanças, né? Trazer as novas mudanças para a empresa. Me conta, como é que foi esse início? O que eu sempre vejo é que a primeira posição que nós temos que tomar é nós nos enxergarmos, primeiramente. Porque eu não posso exigir do outro aquilo que eu não consigo me enxergar primeiro. Então, eu não me enxergava como chefe, como diretora, nem nada desse sentido. Minha formação é administração, depois fiz contabilidade, então eu era uma funcionária da empresa, claro, que sempre falava, ou era filha do dono, ou lá a Letícia do administrativo, da contabilidade, que fazia entrada de nota, tudo mais que eu passei. Então, primeiro ponto, minha grande virada de chave foi o meu posicionamento. Eu me enxergar como diretora. Eu tive que fazer isso através de processo de inteligência emocional, através do coaching. Eu tive que afirmar muitas vezes, porque quando alguém falava, Letícia é diretora, eu dava um susto. Aquilo para mim, não sou eu. Ainda não, faltava encaixar. E depois eu fui trabalhando, desenvolvendo através da inteligência emocional. É um tema que eu amo e sou apaixonada. Porque eu vejo, assim, como nos negócios, né, em várias áreas, né, a mulher, ela tem um papel muito importante, né? Por mais que ela tenha um olhar diferente, ela tenha um cuidado com os detalhes. E eu acho que as posições, né, por isso que hoje está cada vez mais comum mulheres em posições de liderança, porque como a Dai, né, não é fácil conciliar a vida de casa, e eu penso que isso acaba sendo, muitas mulheres não tomam essa decisão, essa postura, não porque não querem, porque não têm competência, mas porque realmente conciliar essa vida de casa, filhos, também não deve, né, não deve ser fácil. Os meus estão no freezer congelados, as crianças, né? Eu imagino depois de 10 anos congelar essas crianças, como é que não vai vir? Glória a Deus. Eu acho que eu vou precisar umas 50 babá. Eu acho que é pra mãe, não é pras crianças, a mãe que vai ficar louca. E eu vejo assim o quanto é desafiador para nós, mulheres, nos dias de hoje, tá conciliando isso da melhor maneira, né? Então, como a Letícia falou, tu teve que virar essa chave. As pessoas na verdade, as pessoas já te viam como uma posição de liderança, mas é o que nós estávamos conversando anteriormente. Muitas vezes a gente não enxerga a posição que a gente está, porque quando a gente começou lá, né, Maísa, pensando aquilo de uma forma tão embrionária, né, Dai, que a partir do momento que a gente está numa outra posição, é muito difícil a gente se enxergar. Só que eu acho que isso também faz muito sentido em relação as origens, a forma como a gente está lidando, ou com a família, ou com o início do negócio, que é um negócio menor, né? E eu quero saber de vocês hoje, nesse mundo, o que tipo, Dai, o que tu procura sempre estar trazendo que te dê conforto, o conforto emocional, né? Porque eu acho que a parte mais difícil mesmo é as cobranças que a gente tem, tanto da família quanto dos colaboradores, de clientes. E o que tu procura fazer para a mente ficar mais assim, flow, vamos dizer assim, né? Mais de boa nesse sentido. Então, é aquilo que eu comentei, né? Acho que primeiro dá o teu melhor, mas eu sei o que é bom para mim, né? E acho que aquilo que eu comentei contigo aquele dia, Ju, que muitas mulheres sofrem por ter que se abdicar do trabalho, né, para dividir essas tarefas
né, de dedicar ao trabalho para dividir essas tarefas que tem com os filhos, ou o marido, outras, né, outras funções que ela tem. É uma decisão muito difícil, né? Mas eu admiro muitas mulheres que hoje, né, abdicam do trabalho para ficarem com os filhos. Para mim, isso é fascinante também. Porque a mulher que deixa aquele sonho dela, né? Porque o trabalho nada mais é do que um sonho, tanto que a gente estuda para isso, né? Se forma e é uma vida, né? É a maior parte do tempo da vida da gente. Então, eu admiro muito mulheres que fazem isso, porque eu não conseguiria, de fato, né? E para ser mãe, né? Se dedicar a ser mãe. Assim como eu admiro mulheres, né, que também abdicam de ficar em casa com seus filhos no dia a dia, né, cuidar, fazer tarefinha e tudo mais. Esse cuidado para ir em busca do seu sonho, que é nada mais do que o propósito que a gente tem, né, na vida. Sim, às vezes então, a gente até espera para ter os filhos mais tarde. Isso, né? Olha que decisão atrasa importante. um pouco a formação da família em busca do teu negócio, do teu sonho, né? É isso mesmo. Mas aí, Ju, respondendo a tua pergunta, eu acho que é aquilo que mais tu ama e o teu propósito mesmo que está envolvido aí, sabe? Se o teu propósito é essa missão, é ser mãe, é se dedicar, é lógico que tu vai fazer essa escolha, né? Mas aí eu acho que é o peso mesmo daquilo que tu sonha. Porque eu sempre foi o trabalho, eu sempre amei muito. Isso para mim é apaixonante. O mundo dos negócios, o social, né? Estar com as pessoas. Até pela nossa criação, né? A nossa criação é empreendedora, né? Também. Claro que às vezes a gente pode ter outra missão, mas eu já tinha isso em mim desde criança. Eu pegava tijolinho de construção e fazia de conta que era máquina datilografar, porque eu já amava o escritório, eu já sabia o que eu queria com 8, 10 anos, assim. Mas eu tenho certeza, tenho certeza que o meio que a gente vive influencia muito, né? Sim. Eu nunca me esqueço que eu lembro até hoje de um curso de vendas que eu fui com a minha mãe. Que ela, né, minha mãe tinha comércio e daí teve um pessoal do Sebrae, se eu não me engano, Sebrae, que foi lá dar essa palestra e não tinha com que a gente ficar. Então, eu era criança, eu e minha irmã tava lá e ela dizia, ai de vocês, um pio, prestando atenção que eu vou perguntar tudo depois no final, quando chegar em casa. E aquilo ali eu começava a prestar atenção, né? Então, tipo, eu tinha 8 anos, 9 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje daquele curso de vendas que muitas coisas amarram hoje, né? Como Às vezes aquilo já deu aquele start para tu... Eu já tive vários papéis, tá? Eu já fui... eu subi de cargo. Eu fui empacotadora na loja do meu avô. Eu fazia os pacotes de presente. Daí meu avô brigava comigo, porque o presente era... Às vezes a pessoa comprava um presente bem pequenininho, assim, e eu ia fazer um laçarote, um pacote de coisa mais linda, que gastava mais do que o presente. Já tava ali, e daí o meu avô dizia assim, a Juliana, menos, não gasta tanto papel, tanta... Não, mas se não for pra bem fazer Juliana, um laço, não sei fazer bastante, pouco, assim. eu assim, ó, se não for pra fazer um pacote lindo, eu não faço. Daí ele, tá bom, então vou te mudar de... Porque tá dando prejuízo pra ele, nesse caso. Me mudou de setor. Daí eu virei telefonista. Depois de telefonista, eu fui pro balcão de mercado. Depois do balcão de mercado, me botaram pra vender móveis. Móveis, fogão e coisas do tipo. Daí eu pensei, assim, não, mas peraí. Eu pra minha mãe e pro meu avô. Eu quero comissão, porque eu vi eles falando de comissão, eu não sabia o que era comissão. Mas eu via eles negociando, né? Eu assim, comissão, não. Se eu vou vender, eu quero uma comissão. Eu tô aqui trabalhando, eu quero ser igual a todo mundo que tá aqui. Se é para eu trabalhar, tem que ser. Então, isso eu acho que é muito, muito bacana, né? Quando a gente... Faz o que ama. Né? Quando a gente faz o que a gente ama, né? É importante também tu passar por essas etapas, que nem a Dai, que ela consegue valorizar e se botar no lugar do funcionário dela, né? Entender o que ele passa às vezes e poder valorizar. Porque a profissão... médico também passa uns perrengão, né, amiga? Muitos. Um perrengão, né? Eu fico só pensando, quando eu vou no... Assim, porque eu sou hashtag, né? Fila, né? Já fui no médico, né? Só porque eu gosto de médico. Mentira, gente. Só porque eu preciso. Mas eu fico pensando assim, eu procuro ser a pessoa mais agradável, a pessoa mais massa com os médicos, porque tu vê tanta coisa que às vezes não é é difícil, fácil. né, amiga? Sim, a gente está ali recebendo queixa, né, reclamação de pessoas doentes o dia inteiro, então é uma carga que às vezes a gente absorve, não consegue lidar bem com isso, né? A gente tem que aprender... Não é só glamour, né? Quando vê a Anaís, empresária, com aquela clínica chiquérrima da Dermon, né? Peraí, tem muito plantão atrás para chegar até ali. Então, como a Letícia também falou... as pessoas te veem hoje, te veem a empresária Dai, te veem a CEO Letícia, te veem a dona
da clínica Dermon, Maísa, mas não veem toda a tua trajetória. E a gente que passou por essa trajetória, que às vezes acaba não se enxergando, né? Mas eu acho que a gente consegue, acho que desde sempre, assim, a mulher ela tem muita desenvoltura em fazer várias tarefas e fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente é assim, né? Então, exatamente. Então, eu acho que por isso que a gente se dá tão bem nos negócios e tudo que a gente quer, a gente consegue, porque, né, a gente cuida de filho, a gente estuda e... Vira e mexe, dá umas encostadinhas no carro de alguém, mas tá tudo certo. Ai, toda vida. Sério. Toda vira e mexe assim, ó, peraí, é uma colorinha. Ai, só encostadinha. Só um pedacinho. Meu marido já viu quando os carros tá assim... Só uma raspadinha na roda. Tá, e o meu marido, ele sai do carro para eu entrar e estacionar na garagem, que tem que ser de ré. No caso, eu mando bem no volante também. Ô, Letícia, me diz uma coisa que eu acho bem legal aqui pra gente estar compartilhando com os nossos ouvintes, porque estamos no podcast, no YouTube, tá, gente? Mas me diz uma coisa, porque eu acho que quando tu começaste sendo tão jovem, essa mudança, como é que foi essa mudança na empresa de tu chegar sendo uma mulher tão jovem num papel, peraí, agora vou trazer um novo olhar para a empresa, né? Esse ano a gente vai estar participando de feiras, o escritório Juliana Love está assinando tanto para Bali quanto para Guimarães, vamos arrasar nas feiras pelo Brasil. Deixa eu ficar perto uma da outra. Eu vou ficar assim, ó, eu vou lá, como um negocinho aqui, tomo um negocinho na Bali, Esse vou ano lá, tu vai nos organizo. ajudar a vender? Lógico que eu vou lá, já sabe que eu já fiz curso de vendas, Esse né? ano ela vai ajudar a gente Mas a ela vender, quer né? comissão, tá? Eu quero comissão. Depois que sair da feira, vai lá fazer um botox na clínica. É isso aí, ó. Ficar Vamos toda- precisar, né? Porque é 3 dias intensos. É verdade, 3 dias. Como é que foi essa mudança pro time, pros colaboradores e pra ti Sim. naquela posição, assim, Sim. naquele momento? Toda sucessão familiar, ela tem grandes desafios, né? Porque a empresa é a cara do líder, é a cara do dono. Então, o que a gente precisa entender? O que é a cultura da empresa que rege? Quais são os valores? Qual é a missão? Qual é o propósito? A gente não sabia nada disso da Guimarães. Porque na época, quando meu pai fundou junto com meu tio, realmente era por uma questão de sobrevivência, né? Claro que depois a empresa vai crescendo, vai gerando os departamentos. Nós temos 35 anos de fundação, mas faz pouco tempo que a gente entrou voltado para o varejo, que a gente profissionalizou, gerou realmente as áreas na empresa. E dentro desse sentido, a grande virada de chave foi primeiro a minha cabeça, primeiro a minha mentalidade. Eu tinha que entender quem era a Letícia, quem eu sou como pessoa, porque sempre fiquei como a filha do dono, sempre como aquela menina tímida do administrativo e, claro, né, eu tinha uma empresa, já tinham mais de 70 colaboradores na época que assumi, e o primeiro passo foi começar a trazer resultados, começar a mostrar o quanto é que aquilo ia funcionar e ia dar certo. Tanto para o meu pai acreditar e confiar, até porque uma empresa é um filho, a Guimarães é uma filha tanto quanto eu, Porque quanto meu cresceram irmão. juntos, né? Sim, Com vocês é a ali, filha mais né? velha dele, que é a Guimarães. Então, a gente tem esse amor, tem esse cuidado. Nasci, cresci e me desenvolvi dentro da Guimarães. Então, desde 6 anos de idade, andando com o pai, com caminhão, com entrega. Então, tudo isso também traz uma valorização. Eu acho muito legal compartilhar isso, porque, tipo assim, todas que estão aqui vieram de uma posição que a família cresceu, ou que tiveram que ralar, lutar, né? Sim. Como tu falou, né, Marisa? As pessoas só vêem o glamour, né? Mas Não tá ali vem junto, né, enquanto- Letícia? Isso é muito importante. Tanto o sucessor, o líder, quem for assumir, conhecer do negócio. Conhecer as raízes, valorizar o que é a empresa, para onde que ela quer chegar. Então, o primeiro passo foi entender quem era a empresa, porque a gente não sabia o que era Guimarães, literalmente. Entender o nosso propósito como empresa e traçar destino, traçar uma visão de futuro e colocar todo mundo numa mesma página. Então, na Guimarães, a gente vive muito forte os nossos valores, a visão onde a empresa quer chegar. Isso trouxe, digamos, uma tranquilidade ao mesmo tempo, porque a empresa cresceu muito, cresceu. Eu assumi com menos de 70 colaboradores, mais ou menos. Hoje eu estou com 100 colaboradores já. Então, a gente cresceu quase 50% ano passado. Então, uma virada Legal. de chave. São números. Eu estou falando aqui número. Ah, mas é X. Ah, tá. Mas o que influenciou? Questão cultural na cabeça das pessoas, nos nossos colaboradores. Eu visitei a fábrica, eu adoro chão de fábrica, né?
Adoro o chão de fábrica. Adoro. E daí eu tive a oportunidade de conhecer tanto a Vale quanto a Guimarães. E eu adoro aquele vucu-vucu, fábrica, aquele barulho, aquelas fumacinhas saindo das máquinas. Odai, esse mundo, né, da indústria, né, é bem masculino, né? Sim. É bem masculino. Então, eu acho que vocês aqui estão numa posição... 90%, né? Porque eu lembro quando eu fui na feira e a Dai tava lá, toda poderosa, de salto alto, atendendo os representantes. E eu assim, pera ali, e ela ali, vendendo, assim, meu Deus do céu. E como é que é como é que é pra Dai, assim, tá lidando com esse mundo de... Porque a gente tem que estar, né, assim, né, não se empoderando, né, mas a gente... Tem que mostrar para que a gente veio, né? Como é que é isso? Me conta um pouquinho aqui para... É aquilo que a Letícia falou, né? Um posicionamento, né? A gente se posicionar, entregar, porque a empresa é resultado, né? Ela é feita de pessoas e números, né? Isso. Pessoas e resultado. Então, é como a gente se posiciona, né? Que é um negócio, como a gente se posiciona perante as pessoas, que influencia. E assim como o que a gente entrega, para mim é isso. Tem uma frase que tu me falou já uma vez e eu anotei, tá? Eu anotei essa frase. Tu falou exatamente assim: esteja disposto a viver o processo. É, isso aí. Porque eu comento que muitas pessoas olham a gente nesse corre-corre, nessa loucura, viaja daqui, viaja dali, acha que, né, quem não... Tem uma frase que diz, né, quem vê close não vê corre-corre, né? Ninguém sabe que às vezes a gente troca de roupa dentro do carro, né, para mudar, para ir para outro lugar, né, para mudar de cliente ou isso, aquilo, porque está num lugar, já desce no avião, já é calor, e a gente se vira, eu não tenho empecilhos, assim, obstáculos para mim é algo que eu desafio. Para mim, aquele desafio ali aí que me faz assim vencer, né? Então, no meu dia a dia, ninguém olha o processo que a gente viveu para chegar até ali, né? As pessoas só vejam o que a gente está vivendo hoje. Mas esse processo durou 25 anos, né? A minha vida profissional ela tem 25 anos, eu tenho 41. Então, eu comecei muito nova. Nossa, hoje... Amiga, tu tá 25? Tá isso com 41 41 anos, Nossa, arrasou. Né? Então, a gente tem que dar aquilo que eu falei, ainda a gente tem que manter, né, se amando, né, dando o melhor para os nossos filhos, para o nosso esposo. Não, e ela participa do livro, né, e a gente participa ainda de um clube do livro. Sim, a gente participa de outro clube. De outro clube, tem vários clubes. A gente vários clubes. Clube do vinho, clube do livro. Do livro. Não, eu ri que eu tava falando, fiquei pensando assim, será que eu vou levar um vinho para elas tomar um vinhozinho e tal? Mas eu acho tão importante a gente estar sempre comemorando e brindando, né? Eu nunca me esqueço que teve uma vez que quando, né, eu passei pelo meu tratamento de saúde e o meu marido, a gente bem assim, vamos abrir um vinho. Vamos comemorar. Comemorar porque a gente está aqui, a gente tem condições de estar nos melhores hospitais, com os melhores médicos, apoiado com as melhores pessoas. Então, vamos brindar, né? E eu gosto muito de usar essa frase. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, para mim, é uma honra estar vivendo, compartilhando com mulheres como vocês, que eu acho que a gente sempre tem o que crescer e agregar. Então, assim, eu tô cansada, eu sempre, assim, peraí, quem que eu posso me inspirar? Pessoas que estão aqui no corre, não sei o quê, porque às vezes... Pessoas reais. E a gente fica cansada. Reais, tem hora que tu parece assim, nossa, será que eu vou dar conta de tudo isso? Mas daí não, peraí. Tem a fulana dá, a ciclana dá, porque eu não vou dar conta. Né? Então... e a Ju tem os seus desafios, né? A Letícia tem outros. E todas nós aqui temos desafios diferentes. Mas nós estamos prontos aí, né? Passamos pelos obstáculos, vamos para cima em busca do que a gente quer e sonha, né? E comemorar sempre, né? E brindar comemorar sempre. Né? É algo que eu também comento muito com o meu time, né, gente? Olha só, a gente já está em 50% da meta, vamos brindar. Né? Fechamos a meta no mês, gente, vamos brindar, não tem que esperar fechar o ano, a gente tem que viver o hoje, é aqui. Sim, quando a gente vive assim, né? Tira um pouco da ansiedade, tira, né? Para esperar por algo muito longo, uma campanha muito longa, tal, né? Então a gente tem que viver esse processo, isso ajuda muito. Eu estava comentando que essa semana acharam engraçado porque eu estava viajando, eu tinha postado que eu estava viajando, mas daqui a pouco eu estava na academia, mas é porque eu cheguei às 4 horas no voo. E às 5 horas eu já estava na academia. Tipo assim, e depois eu fui buscar minhas filhas às 6 horas na escola. Mas ninguém sabe disso. Todo mundo vê só o close, né? Sim. Mas ninguém sabe que eu fiz isso de 1 em 1 hora, assim. Mas eu tinha
um psicólogo que foi um mentor para minha vida, Vantuir Borges, até de Tubarão também, acho que vocês conhecem, Ai, né? conheço, imagina. Ele é um mestre para mim, assim, me ajudou muito na inteligência emocional. Fiz vários cursos, né, também. Mas o Vantuir falava muito isso para mim, que a gente tem que viver o hoje. Pra gente porque hoje é o mal do século, né? A questão da ansiedade. Então vive o hoje, dá o teu melhor hoje, porque essa essência, tu não vai perder. A O Ju, poder do essa agora, né? O essência, poder do agora, a essência né? da Ju ser acelerada, viver sempre, né, fazendo tudo e tal, tu não vai perder, porque é o teu brilho, é a tua essência, né? E assim como eu também, eu sou conhecida assim sempre, né? Sempre fui acelerada, quis sempre fazer tudo que eu podia e tal, dando o meu melhor. Então isso está na minha essência, só que eu tenho que controlar a ansiedade. Mas tu sabe, e para isso é viver o momento, mas né? tu sabe que uma coisa que me ajudou muito nesse meu autoconhecimento é me trazer, né? Coisas positivas. Positivas. A televisão hoje, como é que eu acompanho o mesmo. mundo? Eu vejo tudo que eu possa crescer ou melhorar o meu dia. E quando eu quero ver um canal de notícias, eu vou lá no YouTube ou num canal na internet e vejo o que está acontecendo no mundo, mas tipo rápido, porque quando a gente está escutando sempre aquela frase, coisas negativas, isso vai nos às vezes e é aquela coisa, né? E aquela coisa, a gente tá com uma super ideia, só que às vezes a gente fala com a pessoa errada. Não é que a pessoa ela não quer, que ela não que tá a pessoa preparada. trouxe as crenças dela. Ela vem com as crenças e isso faz com que às vezes aquela super ideia que tu teve, mas eu acho que não vai dar Míngua, certo né? também. Agora, por isso que é tão importante a gente estar rodeado de Rodeado pessoas de pessoas, que já fracassaram, pessoas que com fracasso Cresceram, tiveram evoluíram. sucesso, né? Sim. E Ter- quantos desafios a gente viveu para estar aqui, né? Uma empresa, ela vive de desafios ao longo dos anos, muitos, uns maiores, outros menores, E os mas a desafios Bali fazem a vivemos gente crescer, vários. né, Dai? Porque- Mas eu notei, assim, ao longo desses anos, dos 25 anos, que todo o desafio doloroso que a gente teve, maior, assim, vou dizer que os grandiosos, dali desabrochou mais um pouco do nosso crescimento. Era muito nítido isso, né? Então, que- até tem um livro que fala disso, né? O obstáculo é o caminho. É um Pode ter livro que eu forçado vocês indico. a um crescimento, né? Isso porque a gente fica melhor, a gente fica mais forte, a gente fica mais, né? Vive mais aquilo ali, mais experiência e a gente vê que depois, ao longo do tempo, que qualquer coisa que vai aparecendo, eu consigo vencer. É aquela né? coisa, né? Toda perda tem um ganho, né? É, isso E aí. todo ganho tem uma perda, mas eu prefiro na perda tem o ganho. Isso. Se aconteceu alguma coisa ruim, é porque vai vir duas coisas melhores. Eu me lembro muito, quando a Maísa ela esteve lá no escritório, eu falei assim, tu não teve filho ainda, né? Mas eu tive vários clientes que me disseram da seguinte forma, sempre uma obra é igual um filho. Os 3 primeiros meses, tu odeia todo mundo, no caso o arquiteto, odeia todo mundo, porque só passa orçamento, mas depois a gente esquece. E eu nunca me esqueço que no dia que eu ia apresentar os orçamentos da clínica, um monte de coisa, ela veio com uma garrafa de espumante, lá pro escritório. Oh, isso aqui. Deu assim, não, ferrou. Eu assim, ela tá querendo dar o espumante pra ela assim, não, vamos brindar, porque eu sei que assim a gente fica mais leve pra negociar. Não é verdade? Ai, sim, É o estado né? de Porque senão espírito. fica muito pesado, né? Por isso que eu tenho aqui um vinhozinho, gente. Vocês podem beber o vinhozinho, tá? Era tudo, Trabalha bem. tudo caro. Juliana só escolhia uma poltrona de 20 mil. Ai, que nada, era 5 de 20? O que bom é gosto. 5 de 20? Não, brincadeira, mas é para ficar mais leve, né? A gente para passar pelo processo com mais tranquilidade. Como a gente estava conversando no outro dia, às vezes a pessoa ela quer chegar num lugar, mas ela não quer passar pelo processo. Pelo processo. Então a gente tem que aceitar o processo, vai ter sofrimento, desafios, mas chegando lá sempre tem a nossa A recompensa. gente vai abdicar de várias coisas ao longo do Sim. tempo, né? Mas vai ganhar muitas outras, né? E às vezes a gente não está disposto, às vezes certas pessoas não estão dispostas a abdicar de algumas coisas e aí tá, né? E me conta, as pessoas gostam as pessoas gostam muito do sucesso, mas e os perrengues? E os perrengues? Um perrengue que vocês lembram assim, ó, cara, esse perrengão. Eu acho que eu adoro às vezes contar um perrengão. Começa, algum então, perrengão? Juliana, começa com o teu, Juliana, para quebrar o gelo. Um perrengão? Perrengão. Para, deixa eu Fez a lembrar. pergunta, tu tem que ter a resposta pois na é. hora. Tá. Eu tenho um perrengue. Gente, eu tava formada fazia pouco tempo. E eu lembro que eu fiz o projeto, e quando eu desenvolvi o projeto, tal, o cliente aprovou, tudo mais, fomos executar. Menina, o quarto tinha crescido.
A hora que eu cheguei, o cara da marcenaria me ligou, Ju, o armário não cabe aqui nessa parede. Eu assim, como assim não cabe? Na hora que nós fomos passar, então assim, tem os perrengão, né? O cliente, eu lembro que o cliente até hoje não sabe, tá? Eu acho que eu nunca falei isso pra ele. Eu liguei pro marceneiro, perguntei pra ele quanto custava arrumar o guarda-roupa. Paguei o guarda-roupa inteiro. Eu lembro que assim, mas faz parcelado pra mim, que eu tava iniciando. Eu não tinha um escritório ainda, eu tava só desenvolvendo os projetos, né? E eu lembro que ele parcelou pra mim em 10 vezes. Eu lembro que o meu cheque ainda era o cheque do Banco Real. Meu Deus, eu acho que isso aí agora eu me senti super velha. Do banco. Cara, quantos anos faz? Era, tá ligado? O Banco Real. E o Banco Real, ele tinha o cheque universitário, porque não tinha cartão de crédito na época, era cheque universitário. E daí eu falei pra ele assim, olha só, dele assim, não, mas eu só faço 10 vezes parcelar no cheque. Eu assim, tá bom, cheque eu tenho. Peguei e parcelei em 10 vezes pra ajustar o guarda-roupa desse meu cliente. Eu, daquele dia em diante, eu vou te ser bem sincera, eu assim, não. Da hora eu fiquei assim, ó, cara, eu não ganhei nada nesse projeto, porque, tipo, ficou mais caro ainda que o valor que eu tinha cobrado pelo projeto, o valor pra arrumar, né? Daí eu assim, não, isso é uma escola que vai sair agora. Poderia ter sido um prédio, uma casa, ou qualquer coisa, tipo, muito mais cara que eu teria que resolver. Mas se o cliente vem para me fazer a solução, eu preciso honrar com o meu compromisso. Paguei em 10 parcelas. Contei. Não, tem mais perrengue também, né? Mas esse foi mais perrengue que até eu gravo hoje, até hoje tá na minha mente, sabe? Um perrengue. Um dos, né? E tu, Maísa? Ai, agora eu vou jogar pra mim, né? Olha, o meu perrengue maior foi uma vez que eu estava lá em... Como é que é o nome da favela do Rio de Janeiro? Vidigal? Não, é uma favela lá da Baixada Fluminense, eu dava plantão lá. Eu fui fazer dermatologia no Rio de Janeiro. Ai, que chato, né? Dermatologia, mas dermatologia lá é top, né? Mas agora eu falo os perrengues, né? Porque ela teve que passar por Sim, isso. eu morava em Copacabana, todo mundo achava que eu ficava tomando água de coco na orla. Ninguém sabia que eu dava plantão e matava para pagar minha vida lá, que é muito caro o custo de vida lá. Então, resolvi estudar no Rio de Janeiro, eu tinha que dar meus pulos, né, Juliana? Eu tinha que se virar, dar plantão. Aí, esse dia era Natal, porque Natal pagava o dobro no plantão. Daí foi lá Não, plantão de Natal é pancadão, né? Eu e a equipe, cada um trouxe uma comida de casa, assim, mas uma comida muito estranha, assim. Aí juntaram toda aquela comida, fizeram uma ceia, e eu, ai, meu Senhor amado. Aí comemos aquela comida e era um dia muito quente. Eu estava no Star Médico e tinha barata lá no lugar. Tinha fungo caindo do teto, a tinta caindo do teto. E eu assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Será que caiu na nossa Hoje ceia? é o pior dia da minha vida. Eu pensei assim, eu tirei uma foto de mim lá, toda suada, naquele plantão no Natal. Eu falei assim, mãe, hoje é o pior dia da minha vida. Eu não aguento mais aqui. Mas um dia eu quero estar na minha clínica e eu quero mostrar essa foto para ti. E nós vamos brindar e eu vou estar lá. Daí tá. Que lindo. Aí no dia da inauguração, eu contei essa foto para a mãe, né? A gente relembrou assim, mãe, te lembra aquele dia que eu estava lá? Lembrei, era Irajá. Comunidade do Irajá, lá que eu estava no hospital. Deu assim, mãe, te lembra aquele dia que foi péssimo na minha vida? Eu fui lá na barraquinha, na frente do hospital, comprei um tangue, tomei, porque não tinha nada para tomar no Natal. E daí lá, minha filha, pois é, mas assim, muita luta. Estudei, terminei a dermatologia, voltei para cá, fiz a clínica. Então, assim, são fases. Eu estava lá e eu não ficava deprimida, assim, ai, estou aqui dando esse plantão, nesse lugar. Eu ficava assim, ai, estou aqui, mas é temporário. Eu estou aqui porque eu preciso, daqui a pouco eu já volto para Tubarão, já vou realizar meus sonhos, já vou tocar a minha vida. Então, assim, sempre com muita positividade, né? Eu acho que isso que diferencia a pessoa que vai para frente de uma pessoa que fica ali sempre na mesma, né? A energia muda tudo, né? Eu tenho esse trabalho aqui, eu ganho pouco, a minha vida vai ser sempre assim, não tenho perspectiva. Ou tu pode pensar, não, é só uma fase, vai melhorar. O que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu posso fazer para melhorar? Então, a gente pode fazer muitas coisas, só tu depende da gente. Sabe que tava hoje no jornal uma nota, eu até não consegui ler inteira, porque a minha vez chegou, tava dizendo uma nota bem assim, ó, o pior trabalho do mundo sempre vai ser o meu. Porque a gente sempre acha que aquela situação é a pior e a nossa, né? Sim, sempre é mais verde, né? E eu assim, nossa, aquilo me chamou a atenção no jornal, sabe? Porque todo mundo posta e mostra quando está vencendo, né, as coisas positivas da vida. Ninguém vai postar uma coisa ruim ou contar uma coisa ruim, porque a gente não até... tem necessidade é também, chato, né? Então, assim, às vezes a gente olha as outras pessoas e se compara. É impossível a gente não se comparar com os outros. E eu acho assim que eu procuro sempre estar contribuindo de uma forma
principalmente na rede social, o que a gente pode estar motivando, né? Eu lembro que quando eu estava lá em tratamento, né, hospitalizada, eu fazia vídeos dentro do hospital. Eu estava internada, careca, aquela coisa. E daí as pessoas me mandam mensagem assim: ai, não acredito. Ai, até tu me deixou o meu dia melhor, porque tu estás aí nessa situação e eu aqui reclamando e não sei. Guria, o que eu recebia de vídeo, de depoimentos sobre isso, eu pegava, só dizia pro médico: espere um pouquinho, agora eu preciso gravar. Porque ele às vezes abria a porta e eu tava ali gravando e trabalhando, enfim. Juliana, mas eu acho tu que nunca postou coisas deprimidas e pra baixo. Eu acho que tu sempre foi assim pra cima. Ai, tô luz na aqui, nossa vida, mas ela daqui a foi, pouco eu já vou sair daqui e vai dar tudo Ela certo. ressignificou. Mas tu sabe que eu usava um argumento que eu uso muitas vezes até hoje para, eu acho que os nossos pensamentos, né? Uma das coisas que eu sempre usava, quando eu ia ficar internada no hospital, era da seguinte forma: eu estou indo pro hospital ficar 5 dias, eu vou ver a minha série, Férias. eu vou ficar de férias. Então eu colocava isso na minha cabeça, por mais que era perrengue, né? Era bem difícil. Mas enfim. Lógico que tem desafio, Mas né? eu ficava pensando quando eu ia sair. Quando eu ia sair, eu já tinha um roteiro gastronômico. Eu já ia em todo mundo assim, eu engordei 10 quilos, né, no tratamento, não por causa da químio. Não, é porque eu comi mesmo. Eu me permiti comer pra caramba. E eu assim, não, depois eu elimino, né, enfim. Mas eu acho que é a gente já colocar isso na nossa mente, né? A nossa mente é o nosso nosso energético plus. Tem que ter É os o estado dois. de espírito, né? E a gente, claro que tem dias... poucos dias que eu tenho assim, mas às vezes tem dias que tá um pouquinho assim para baixo, alguma coisa. Mas a gente também tem coisas, né, físicas que dá pra gente melhorar um pouco o nosso estado de espírito, botar uma música bem alta, né? Eu acho que a música influencia muito. A música influencia Sorrir, muito. Tu tá assim, ficar feliz. né, balançar um pouco a cabeça, exercício, né? É algo que eu não abro mão. Que é algo que eu sempre fiz, desde os 15 anos. Às vezes eu tô com preguiça eu acho que academia, isso eu vejo a Dai e eu vou. me ajuda muito na questão da energia também, de manter, né, isso. E é comprovado, E energia em né? alta. Comprovado também. Então, eu acho que o exercício também é maravilhoso, fundamental, até para o cérebro, né, Sim. para cognição e... Tá, e o teu perrengue? O meu perrengue, Ai, não queremos lembrei de saber nenhum do perrengue de perrengue. vocês Tenho duas. tantos. Perrengão. Ai, tem não vários lembrei também. agora, sério, Tem não. vários perrengues. Eu não vou nem falar, que senão depois dá muito perrengue. E tu, Assim, Letícia? perrengue que eu acabo tendo sempre é que eu saio muito, viajo muito, e várias vezes eu realmente troco roupa no carro. Ninguém sabe, eu tenho um guarda-roupa, uma mala no carro, né? A social, daí tem a de academia. Como eu falei, cheguei do avião, mas a minha academia é daqui a pouco, eu não perco. E né? a Letícia, qual foi o perrengão? Ai, agora, um específico, eu não lembro, assim, eu lembro algumas situações, não de perrengue, mas algumas Umas situações situações difíceis, assim. bem tristes, bem difíceis para mim, foi quando teve em 2016 aquele vendaval, Sim. e a gente tinha, por um acaso, ficado 2 dias sem seguro, e foi bem naquele final de semana. Então, só que na época eu não tinha inteligência emocional, então eu estava beirando uma depressão. Imagina, uma crise de pânico, né? Eu tive uma crise de ansiedade e comecei a ter tratamento psicológico, tomar remédio, e isso com 21 anos de idade, porque eu entrei num burnout, eu não sabia, perdi totalmente o controle, sempre antecipando, com medo, então eu comecei a ter pânico, qualquer ligação, achava que pegou fogo. Ai, gente, assim, fiquei por quase 1 ano nesse sentido. Então, não foi um perrengue especificamente, mas por isso que hoje eu valorizo tanto o poder da mente, né? Porque primeiro são os pensamentos, primeiro é o que a gente pensa, depois a gente gera sentimento, e daquele sentimento são as nossas ações. Então, eu procuro trabalhar muito o meu pensamento, e isso também em conjunto com a equipe. Por isso que é importante aquilo que a gente foca. Porque se a gente for focar, gente, é verdade, aqui vocês vão concordar, um dia que dá tudo errado, começou a dar uma coisa errada, tudo dá errado. Porque a gente começa a focar, tem uma energia negativa, ruim naquilo, né? Já tem na o poder da atração, tu, sei lá, já faz uma coisa errada, faz um acelerado, e já Às começa... vezes a gente dá importância para aquilo também. E dá importância. Então, eu comecei, não, aconteceu isso aqui, mas olha, o que tem de bom nisso? O que eu posso levar de aprendizado? Como que eu posso crescer e me desenvolver nisso? Então, até esse processo me desenvolveu porque eu já sei quais são as etapas, digamos, os sinais de uma ansiedade, os sinais de uma situação mais tendência à depressão.
E eu fui entendendo, poxa, isso aqui é um sinalzinho, um alerta, eu já, não, vamos mudar a o leitura, foco. né? Eu procuro sempre ler coisas que me ajudam, Amo me ler de ajudam paixão. a entender como funciona o meu cérebro e de que forma eu posso alimentá-lo. Sim. Então, quando eu alimento ele com livros e temas Sim, que a gente que me fazem, tira né, essas notícias ruins do nosso dia a dia, estimulem, né? né? Isso, porque isso influencia demais. No Influencia. meu dia a dia, quando eu tenho uma leitura assim que não tá legal, eu já paro. Não, peraí. Vamos lá, vamos pegar uma que, né? Já começamos, Sim. tá, não sei o quê. Gente. Sabe que eu tenho sempre uma lembrança de alguns clientes que às vezes eu vou em algum lugar, eu lembro de ti na feira lá em São Paulo, que tu saía da feira para ir dar mamar pro teu neném lá dentro do centro administrativo e tal. Sério? Eles ficam lembrando para sempre, assim. Claro que isso Foi um também perrengue, admira, né? É admirante, mas eu acho engraçado que eles sempre comentam, porque para mim, o obstáculo é isso, assim, a gente tem que se desafiar e dar o jeito, né? E aí tinha nascido a Malu era bem pequena, e só que eu precisava... Não, desculpa, é a Maricília. Eu precisava ir na feira em São Paulo. Só que ela era muito pequena ainda, ela tinha 3 mesinhos, tinha acabado de se vacinar e tal. Aí eu disse, olha, qual o problema de a gente levar ela, né? E levar toda uma estrutura de pessoas para ajudar. E eu não vou faltar à feira, né? Porque naquele momento ainda a gente estava num momento bem, assim, de correria, de a gente se dedicar mais mesmo ali. Não daria para a gente substituir a gente ainda. E a gente estava bem no auge do crescimento. Aí eu levei ela, e aí levei no hotel, bem próximo da feira. Daí eu ia lá na feira, no hotel e voltava, tipo, para amamentar ela, né? Para não deixar de ir. Aí, daqui a pouco, começou a ficar difícil o trânsito. Eu trouxe ela e coloquei ela no administrativo ali da feira. Que era um local, assim, bem lounge, assim, né? Bem Uma relaxante. coisa é que na feira hoje tem que ter um espaço para amamentação, Tem que né? ter, Às tem vezes que a gente ter. tem que dar essa E- dica, ó. É uma, ó. E eu fazia isso para dar o jeito. Outras que outros clientes também acham que sempre lembram, pessoas que trabalham comigo, é que às vezes eu estava também no escritório e eles traziam para me amamentar. Daí eu estava ali trabalhando e amamentando, e a Malu sempre se deu bem nisso, porque ela tem um perfil de adaptação, assim. E A Malu é uma a gente figura, dá o gente. jeito. A Malu é uma Sim, a figura. gente Ela dá é o jeito. artista, amiga. Eu acho que ela vai ser do ramo artístico, Vai, tá? aquela ali Porque vai. ela tem uma desenvoltura. Ela chega Ela é contigo, tipo conversa. Juliana Lopes. Ela vai ser mundo criativo. Não, assim, olha, né? eu acho que ela vai ser artista, tipo assim, de TV mesmo. Não, eu sou arquiteta, gente. Eu sou arquiteta, porque a ideia. Tu sabe que eu sou dessas assim, né? Eu tava já pensando nesse podcast, trazer esse podcast. Já fazia um tempo. Só que no fim das contas, a gente, né? A vida é tão corrida, é cliente, é projeto, enfim. Daí eu assim, não, mas peraí, a gente tem que falar de negócio. As mulheres, elas têm que estar nesse. Eu só via. Eu comecei a pesquisar podcasts de negócios com mulheres. E é pouco, tá, Pouco, gente? eu também Quase não tem, era sinto muito essa assim. falta. O que elas fazem, como foi a carreira. Tem e bem eu- pouco conteúdo mesmo. não tem conteúdo. Não, peraí, eu vou ter que trazer essas mulheres que têm conteúdo, que possam compartilhar as suas vivências, histórias, e jovens, assim, ainda com tanta bagagem. Eu acho que a gente tem muito a contribuir com as mulheres, né, que estão nos vendo. Não só mulheres, né, mas eu acho que hoje o negócio e a vida profissional, ela tá diferente, né, gente? Ela tá diferente, né? A gente tem que estar sendo hoje, né? Eu, arquiteta, como é que se chama a pessoa que Esposa. faz podcast? Tem nome pra isso? Apresentadora. Apresentadora, enfim. Juliana. Eu sei que já tinha um nome específico, né? Que as profissões mudaram tanto, né? E eu acho que é a mesma posição de vocês, né? No fim, a gente tem que ser multidisciplinar e multitarefas, né? É, isso aí. Sim. Mas também, como a Letícia falou, cuidar para a gente não se sobrecarregar, né? A gente está acostumada a fazer muitas coisas e resolver tudo, mas Se tem horas autoconhecer, que a né? gente passa do limite, né? Tem que dar uma Tem que dar uma freada, segurada né? É ter o poder do autoconhecimento, né? De Isso. entender, pô, eu exagerei um pouquinho, então... E né, a saber gente tem que dizer ter não, esse- né? Eu acho que às vezes a gente precisa saber dizer não, né? muitas vezes. A gente Bastante. Eu ia dizer que eu tinha bastante dificuldade em saber dizer não. Hoje eu tô mais ponderada, mas assim, vira e mexe, eles têm que dizer, opa, cadê aquela tua frase? Vamos no tempo, não adianta querer pegar tudo, né? E se desenvolver, né? Acho que a busca pelo autoconhecimento, como a Letícia comentou, é muito importante, né? Para buscar a inteligência emocional. Acho que é algo que eu sempre falo que é uma das coisas que eu mais vou investir nos meus filhos, assim, inteligência emocional desde cedo, porque é tão Deveria importante, ter né? A nas gente escolas, deveria ter né? tido isso muito Pra eles mais saberem cedo, lidar com as né? De saber emoções, né? lidar, porque realmente, né? Não é fácil. Todas, né? Nós somos como as outras mulheres, né, que estão nos assistindo aqui. Temos desafios como elas,
né? Só muda de endereço, de nome, de tipo de desafio, mas a gente é todas mulheres batalhadoras, né, que buscam o melhor para os seus filhos, né, para a sua vida, nunca esquecer de si, né, acho que é algo bem importante também, né, porque às vezes eu já que sou mãe, né, vocês ainda não são mães, mas como é que é, eu sou a mãe aqui, então eu tenho É a mãe, é a mãe, defender o time. né? Acho que a mulher, ela passa por um momento muito de se entregar para o outro, né? O filho é algo fascinante na nossa vida, é algo que transforma demais, né? Realiza a mulher em muitos aspectos. Para mim, assim, foi algo mais valioso da minha vida, foi ter filhos, né? Mas eu sempre me priorizei. E às vezes eu posso até ter sido julgada, isso também não me importa muito, porque eu sou, né? Eu me garanto. Assim, Sabe que tem uma frase que eu até comentei outro dia? Amor por mim mesma. Né? 50%, que eu escutei isso de uma coaching, da Jaque, uma psicóloga, ela falou o seguinte: 50% vão gostar de ti e 50% não vão gostar. É, isso aí. Então tá tudo bem, certo. tá tudo Tá no bem. empate. Não importa o que a gente faça, vai ser assim. de qualquer Exatamente, jeito, independente do que tu fizer, sempre vai ter metade que vai se identificar, que vai gostar de ti, e a metade que não vai. E tá tudo certo, que faz sentido pra gente, é o que tá tudo E quando certo, a gente né? vive esse momento de virar mãe, né, e tu tem todos esses desafios aí de Tem que se se manter abdicar de muita empreendedora e coisa, se manter, né? nos negócios, ou trabalhar, ou voltar a trabalhar, a gente não pode esquecer da gente. É a gente ali. A gente nasceu primeiro, a gente né, para depois eles terem vindo. E algo que eu tenho muito forte comigo é que se eu amo o que eu faço, eu entrego o meu melhor, eu inspiro meus filhos, né? Isso é muito forte para mim. Okay. Eu acho que se ela me vê todos os dias chegando feliz por aquilo que eu faço, elas vão se sentir felizes também. Agora, se elas me veem chorando, deprimida, ou porque eu não trabalho, ou porque eu trabalho demais, que seja, né? A falta de equilíbrio, isso também vai inspirá-los negativamente. Então, eu tenho muito isso forte, assim. Acho que a gente tem que ser inspirador para os nossos filhos, né? E porque é um eles vão exemplo, querer né? ser o quê na vida, né? Ser felizes, né? Com aquilo que eles vão amar fazer. É porque eu acho que muitas vezes, na verdade, as pessoas veem o trabalho como algo, como um esforço, né? E, na verdade, a partir do momento que tu trabalha, no que tu gosta e tu faz aquilo, hoje eu tenho isso para atender, né? Aquilo ali se torna, a tua vida é muito leve. mais fácil. Porque, querendo ou não, a gente trabalha mais do que outra, né? Eu fico mais tempo trabalhando do que com a minha família, Sim. com meu marido, né? E eu tenho certeza que vocês também, né? Com os filhos. Então, eu acho que a partir do momento que a gente está curtindo o que a gente está fazendo, eu acho bem legal, tipo assim, ó, é igual o surfista, né? Ele tá na onda, ele precisa se molhar. Se ele pensar que ele tem que botar o sleeve, que ele vai ficar molhado, qual vai ser a curtição da onda, né? Então, no fim, trabalho exatamente. Tu tá na onda e tu tem que surfar a onda, e para isso tem que botar o sleeve, tem que se molhar e assim vai, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer o que tem que ser feito. Então, claro que vão ter os percursos aí, né? Mas, gente, eu queria agradecer imensamente todas obrigada. vocês. Eu acho Espero que a gente possa inspirar várias eu mulheres. tenho certeza que várias pessoas que estão vendo ou ouvindo esse nosso podcast, tenho certeza que elas vão pensar no que elas vão poder estar empreendendo, tá mudando ou inovando, sendo mãe, sendo médica, sendo empresárias. Eu sou arquiteta. Também empresária. Também empresária, mas podendo aí compartilhar, principalmente aí nesse mês da mulher, é um mês tão importante, né, onde a gente compartilha, se doa, e realmente eu acho uma das coisas que eu acho muito importante entre nós mulheres é o não julgamento, mas sim entender a posição de cada uma e principalmente apoiar. Cada um toma a decisão que acha que faz sentido para si. Então, se a gente julgar menos e compartilhar mais e ajudar e inspirar, eu tenho certeza que tudo vai ser mais fácil e muito mais gratificante para ajudar aí tantas mulheres e meninas, né? A gente influenciar as nossas meninas, né? A terem aí um futuro e eu acho que a questão não é questão só de sucesso profissional, mas o sucesso para mim faz muito sentido quando é o sucesso, o que faz sentido, por que eu tô feliz? O que é sucesso? O que é o meu sucesso, né? Então as pessoas acham muito que o sucesso é também só profissional, não, mas é como tu falou, né, Dai, é um equilíbrio, né? Muitas vezes pode estar lá numa super profissão que tu sempre sonhou, só que o teu lado pessoal não tá legal. Então, o equilíbrio faz com que tu tenha o sucesso, porque o nosso trabalho nos grandifica, né? A gente sempre se ressignifica, mas principalmente eu acho que o sucesso é quando a gente entende para que a gente veio, onde a gente está e para onde a gente também quer ir, né? Então, queria agradecer, gostaria aí de pedir para vocês aí darem aí a sua
a sua dica ou o seu conselho para essas mulheres que estão nos vendo aqui e de que maneira que a gente poderia, com alguma frase, algo que vocês gostem, que a gente poderia estar contribuindo para quem está nos assistindo aí para dar boa noite não, porque eu não sei que horas são, na verdade, depois tu vai. Me perdi na hora. Mas para a gente poder finalizar o nosso podcast aí com uma mensagem para essas mulheres que estão iniciando ou para essas que estão querendo uma injeção de ânimo, uma mudança na sua vida profissional, pessoal e tudo mais. Pode ser contigo, Daís. O meu recado é isso que eu acabei de falar, né? Acho que a mulher tem que se priorizar, né? Em primeiro lugar, assim, porque assim que você se priorizando, fazendo o que é melhor para você, você vai acabar inspirando seus filhos, a sua família, as pessoas que você ama. É isso que eu tenho para dizer. Maísa? O meu recado é para a gente não acreditar nas pessoas que falam que a gente não é capaz de fazer qualquer coisa que seja. Eu nunca acreditei em quem falava isso para mim. Várias pessoas falaram no meu percurso aí. E sempre aquela pessoa, tu não vai passar no vestibular, tu nunca vai conseguir morar no Rio de Janeiro e fazer a dermatologia. Mas uma clínica de alto padrão na cidade, tu nunca vai conseguir, aqui não tem paciente para isso. Então, sempre tem as pessoas que vão tentar te botar para baixo, às vezes nem por mal, como a gente conversou, né? Mas, assim, não acredite. Acredite em si mesmo, né? Que quando a gente quer alguma coisa, é só a gente ter coragem e disciplina que a gente consegue tudo que a gente quer. Letícia? Uau, por último é mais difícil, né? Não! Uma dica, não sei se seria uma dica nesse sentido, é buscar trazer o alinhamento entre corpo, mente e espírito. Porque não adianta, a gente não consegue de uma forma apenas só cuidar do corpo, daqui a pouco esquece da mente, que não está bem alinhado espiritualmente, seja com qual crença você acredita, nós somos um só. Então, essa tríade, ela está muito conectada. Então, quando a gente consegue trazer esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a gente atinge um estado de sucesso, de felicidade plena. Como a Dai falou, o fato de crescer, de se posicionar, se colocar em primeiro lugar, não acreditar, né? Não digo não acreditar no outro, mas acreditar em si, naquilo que está dentro do teu propósito, do teu coração, e contribuir com o próximo, eu daria essa dica, que eu não sei se é uma dica, mas é um conjunto completo. Com certeza, amiga. Gente, olha só que preciosidade que nós tivemos aqui. Isso aqui, com certeza, eu tenho certeza que muitas vão mudar aí o seu mindset. E a partir daqui, iniciamos, então, o podcast Juliana Love Talks, onde a gente vai trazer negócios, empreendedorismo e, principalmente, pessoas para agregar na nossa vida e agregar aí na sua vida também. Um grande abraço.